卵の殻を破らねばひな鳥は生まれずに死んでゆく。我らがひなだ。卵は世界だ。世界の殻を破らねば我らは生まれずに死んでゆく。世界の殻を破壊せよ。世界を革命するために。Antes da febre de Madoka, na última década, o Mahou Shoujo tinha Sailor Moon como a maior marca até então, sendo um molde que mudaria o gênero que antes era mais cômico para algo que misturasse a exaltação da beleza feminina junto à sua força com elementos de Super Sentai, como as transformações. Mas, após Sailor Moon, poucos anos depois, teríamos uma obra que não só subverteria o que foi estabelecido dentro dos Mahou Shoujo, como de todo o Shoujo. Shoujo Kakumei Utena. Utena é uma obra idealizada pelo grupo B-Papas, fundado pelo seu principal nome, Kunihiko Ikuhara. Possui um anime, um mangá e um filme como suas principais mídias, os três com diferenças cruciais que serão tratadas posteriormente. É considerado por muitos um grande marco para a animação japonesa quando se trata de temas LGBT e de problemas da adolescência, tendo Mahou Shoujo e romance como principais gêneros. Abre aspas. Existe esse tipo de elemento de luta de robôs que começou com Mazinger Z, e dessa tendência surgiu o Gundam. Gundam é um anime feito para quem cresceu assistindo animes de robôs. Você poderia dizer que criei Utena porque pensei que alguns espectadores haviam sido treinados assistindo Sailor Moon e outros do gênero. Fecha aspas. Kunihiko Ikuhara era um diretor da Toei Animation que trabalhava para Sailor Moon durante os anos 90. Mesmo tendo participado de várias séries trabalhando para a marca, Ikuhara estava frustrado pela falta de liberdade criativa que existia em produzir uma série baseada em um material original. Pronto. Então em 95 saiu da Toei para criar uma série original. Assim, B-Papas foi criado, um grupo de diferentes profissionais criativos da indústria de anime e mangá. Inicialmente, Ikuhara imaginava Utena sendo um shoujo mainstream, visando capitalizar no sucesso comercial de Sailor Moon. Assim sendo, os conceitos iniciais de Utena acabaram sendo muito distintos do resultado final. A primeira proposta era focar em um grupo de guerreiras conhecido como Neo Eleganza, que batalhariam contra o fim do mundo, entre aspas. Basicamente seria um romance com ação estreando uma garota bonita que usa roupas masculinas, em um estilo Takarakusa. As inspirações de Ikuhara para criar a obra são várias. A primeira grande inspiração para Utena foi o Takarazuka Revue, um teatro musical formado completamente por mulheres baseado em Takarazuka, no Japão. A outra inspiração é um artista, o Junichi Nakahara, que é um artista gráfico japonês com destaque nos anos de 1920. Outra das inspirações é Shuji Terayama, um poeta, dramaturgo, escritor, diretor e fotógrafo experimental japonês, especialmente quanto às suas peças teatrais. Outra das inspirações é um mangá, o Kaze to Kino Uta, um shoujo lançado nos anos 70, serializado em um período de transição da demografia de crianças para adolescentes e jovens adultos. E a última mais notável é Os Três Mosqueteiros, novela de aventura escrita em 1844 com uma adaptação para filme de 73, servindo de inspiração por tropos de cavalheirismo. Além disso, Ikuhara não nega a influência de shoujos populares da época como Princess Knight e Versailles no Bara, mas temia que Utena fosse visto como uma paródia desses. Pouco tempo depois do início da serialização do mangá de Utena, em 96, as negociações para a transmissão da série animada começaram, com o estúdio JC Staff completando a equipe de produção ao lado de B-Papas. Mas, como indicado anteriormente, as ambições de Ikuhara para com a obra mudaram drasticamente, acreditando que a série precisava de uma individualidade única, abandonando a ideia de focar no hit comercial. Assim, Utena começou a ganhar a presença de elementos mais avant-garde, como layouts inspirados em teatros e um segmento de teatro de sombras fazendo comentários alegóricos aos eventos de cada episódio. Falando sobre o estilo de Utena, evidentemente, a obra possui uma grande presença visual como característica, reunindo elementos surrealistas e expressionistas para trazerem significados alegóricos. Enokido, um dos membros, colocou a apresentação teatral como um dos elementos principais da série. Além disso, Utena faz uso de vários floreios estilísticos, com introduções de personagens e outros momentos importantes possuindo uma moldura preta decorada por rosas giratórias. Quanto à história, pode-se afirmar que Utena é uma desconstrução das narrativas de contos de fadas e uma subversão do gênero Mahou Shoujo. Príncipes e princesas, castelos, romance, garotos e garotas bonitos, características presentes em todos os shoujos aqui são usadas para criticar as ilusões que oferecem.
Shoujo Kakumei Utena tem como premissa a história de Utena Tenjou, garota que tem como objetivo se tornar um príncipe e encontrar aquele que a salvou em sua infância, enquanto é colocada num torneio de duelos de espada para ganhar a mão de Anthi Mimiya, uma garota conhecida como Noiva da Rosa, que possui o poder de revolucionar o mundo. A forma como essa base é desenvolvida se difere entre anime, mangá e filme, mas primeiramente irei falar sobre a série animada. Um dos pontos que mais se destaca em Shoujo Kakumei Utena é a sua pretensão de quebrar padrões de gênero estabelecidos. A protagonista, Utena, é justamente uma garota que quer se tornar um príncipe, papel proposto unicamente. Logo no início do primeiro episódio, vemos Utena sendo questionada por uma das professoras da escola em que estuda por seu uso de roupas masculinas, com Utena respondendo que parece encaixar bem nos meninos. Aqui é deixado claro essa intenção de quebrar esses padrões. Obviamente, se estereótipos entre homens e mulheres são quebrados, estereótipos entre as relações amorosas também seriam. Durante a série temos relações lésbicas e mensagem para um romance. A forma como isso é tratado é interessante, pois a obra demonstra quão rústica é a visão da sociedade quanto a isso através de duas personagens, Yuri e Shiori. Yuri é apaixonada por Shiori, mas a mesma sempre pensou que na verdade sua paixão era por Ruka, um homem. Yuri até o final do anime viveu com esse amor platônico escondido, justamente por não ser o esperado dentro dos moldes do local em que estudavam. Utena também demonstra ser uma série diferente do modelo comum ao não se limitar unicamente às questões de gênero. Padrões de funções e papéis da sociedade também são quebrados, ou ao menos questionados. O principal é com Anchi, que a partir de certo ponto da história foi presa ao papel de Noiva da Rosa, e a aquele que ganhasse sua mão. Toda a escola aceitava esse papel, principalmente o conselho estudantil, mas aqui o presa a seu papel que não conseguia agir de forma distinta. Todo o trabalho em torno dessas revoluções acontece em meio a um cenário que evidencia a sua necessidade. A escola, cenário principal do anime, é padronizada por essência. Além de uniformes, aparência e personalidades serem propositalmente idênticas, até as atitudes são, como as corriqueiras vezes em que temos momentos de Utena tendo sua aparência elogiada pelos outros, mas sempre com a reiteração de que ficaria melhor ainda em uma roupa feminina. Dessa forma, Ikuhara criou um ciclo de padronização que deveria ser destruído e mudado. Falando em ciclo, isso é uma característica extremamente presente em Utena. São vários os exemplos dentro da própria narrativa visual que podem ser citados. Toda vez que Utena vai duelar, temos a mesma sequência sendo repetida, dela subindo as escadas lentamente ou posteriormente com o elevador. Todo o episódio também possui o segmento do Teatro das Sombras, alegoricamente contando os ocorridos. Vários episódios por si só retratam ciclos, como um específico da personagem Nanami, que tenta estragar a reputação de Anchi, onde temos uma sequência de 3 cenas idênticas, se repetindo com a única mudança sendo seu plano para tal objetivo. A própria abertura é um exemplo de ciclo, já que sua primeira cena é das sombras de Utena e Anchi girando repetidamente em flores. Esses loopings de cenas são propositais, pois uma das discussões da obra é sobre ciclos. O torneio pela mão da Noiva da Rosa possui sempre os mesmos duelistas e a mesma quantidade de lutas, com o mesmo objetivo final, ter o poder de revolucionar o mundo. Na série, cada um dos oponentes de Utena está dentro de um padrão. São apresentados anteriormente para depois terem um episódio explicando seu passado e motivações e ganhar a mão da Noiva da Rosa, terminando com Utena recebendo uma carta de desafio. A escola, o local onde se passa, está fadado a um ciclo inicialmente inexplicável e Ikuhara faz questão de destacar isso. Mas por quê? Bem, a vida é feita de ciclos. Pensando de forma generalizada, nascemos, passamos pela infância, pela adolescência, chegamos à vida adulta e morremos. 99% dos personagens de Utena são adolescentes ainda na escola vivendo um ciclo infinito onde não conseguem passar para a vida adulta, não conseguem destruir seu eu adolescente e passar para o seu novo eu adulto. Junto à ideia de ciclo intrínseca à vida dos personagens, também temos um ciclo de constantes inversões de papéis durante a obra. Utena, Anchi e Gius acabam servindo como a principal amostra dessa característica interessante. Utena em sua infância foi uma princesa salva por um príncipe, Gius, que posteriormente se tornou o príncipe que tentaria salvar Anchi, enquanto novamente, nos últimos episódios, Utena se vê em conflito de idas e vindas entre o papel de príncipe e princesa. Enfim, os ciclos são constantes, são eternos. Em toda a obra, o único personagem adulto com verdadeiro destaque é Akio. Coincidentemente, ele também é o responsável pelos problemas e ilusões da escola, local da adolescência. O Ikuhara não o separou da escola à toa, a escola que representa a prisão à adolescência. Mas o que seria a adolescência? Se a infância é a fase da vida onde crescemos aprendendo e observando o mundo, a adolescência é a fase onde formamos nossa identidade definitiva e criamos nossa relação com o mundo externo. Já a vida adulta pode ser vista como uma
Uma característica muito forte do enredo de Utena é traumas antigos que acompanham o personagem até o fim. Nenhuma pessoa além de Utena e Anti conseguiram sair da escola, justamente porque graças a esses traumas não conseguiam seguir em frente e formarem sua identidade própria para se tornarem adultos. Sair da escola é sair do mundo de Akio, um mundo de ilusões criadas para impedir de crescer, os impedir de se tornarem adultos. Assim, ao final do anime, Utena morre, mas não morre de fato, apenas morre no mundo de Akio, como a própria Anji reitera, antes de ir atrás dela. Os outros que não conseguiram foi pelo desespero de chegar à idade adulta, que tantos adolescentes possuem, enquanto ainda possuem uma visão infantil do mundo. A adolescência é uma fase de transição em que você possui duas escolhas: destruir e criar um novo eu, revolucionar, ou continuar preso às amarras de um antigo eu. Mais de uma vez durante os 39 episódios, é repetida a narração do encontro de Utena com Dios, seu príncipe revelado posteriormente. Isso não é à toa, já que além de ligar com o conceito dos ciclos dito anteriormente, também valoriza uma ideia que é a base para o desenvolvimento da obra, a obsessão pelo passado. Utena vivia apenas para encontrar seu príncipe, vivia com o anel dado por ele como símbolo do seu passado encravado em seu ser. Todos os personagens, na verdade, viviam apenas para superar traumas passados através do uso da Noiva da Rosa. Saúde queria superar seu rival Toga, Miki queria substituir o seu objeto de inspiração, que antes era sua irmã. Juri parou de evoluir por ficar presa ao trauma pela traição de Kozui. Sabuki se tornou devoto a Nanami por um evento único do passado. Todos os personagens viveram presos ao seu passado sem conseguir superar e seguir em frente, os prendendo justamente na adolescência, na transição para a vida adulta. Ou seja, o anime estaria querendo dizer que ignorar o passado é a melhor resposta? Não necessariamente. O Utena é um exemplo de quem viveu pelo passado, mas o usou como iniciativa para ganhar suas virtudes de ser e conseguiu ser a pessoa que antes precisava para ser livre. O problema com os outros personagens citados não é só se importar com o passado, é sim serem presos e quererem voltar ao que eram antes, ao invés de usarem ele como uma motivação. Durante o arco da Rosa Negra, algumas pessoas com traumas ou problemas passados são manipuladas para matarem a Noiva da Rosa, com a ideia de que isso resolveria essas problemáticas. A manipulação é feita justamente por essa prisão ao passado que essas pessoas possuem, essa prisão ao passado que as fazia se sentirem culpadas ou impotentes e por isso desejarem o poder para acabar com isso. O passado é cruel. A nossa mente escolhe lembrar dos nossos piores momentos, escolhe muitas vezes nos colocar como os culpados do que aconteceu ou manipula memórias para piorar. Sem superar o passado, você não pode revolucionar. Apenas quando Utena abandonou definitivamente a obsessão por ficar com seu príncipe nos últimos episódios, foi quando de fato ela se tornou adulta. Shoujo Kakumei Utena, como dito no início, é uma obra de romance. Várias das histórias dos personagens citadas são em torno de romances, sejam eles homoafetivos ou heteroafetivos. Assim, é curiosa a forma como a obra escolhe discutir as questões do amor. Utena, durante um dos arcos do anime, acaba tendo uma relação amorosa com Akio, o adulto que acaba também seduzindo outras mulheres durante a obra. Inicialmente, a personagem se sente culpada por fazer isso, já que ele possui uma noiva, mas conforme avança esse sentimento de culpa vai sumindo. Aqui é como se Ikuhara colocasse sentimento de amor acima da racionalidade dos seres humanos. Não importa se é moral ou não. O que importa é a existência desse sentimento. Outro exemplo para esse ponto é a relação de irmão entre Nanami e Toga. Durante todo o anime, Nanami implica com qualquer pessoa que ganhasse a atenção de Toga. Muito por sua personalidade e muito também por ser a única pessoa que Nanami verdadeiramente ama, mas como irmão. O amor de Nanami é tão grande que nenhum garoto a atraía. Todos eram apenas ferramentas para ela e sua vida girava em torno de ganhar a atenção e tirar a atenção dos outros por Toga. Mas tudo isso é quebrado quando Toga a engana dizendo que não são irmãos de sangue. Então literalmente toda a vida de Nanami é posta em questionamento. Se não seriam irmãos de sangue, então o amor que Nanami sentia por Toga seria falso. Essa poderia ser a conclusão. Mas mesmo nessa situação, Nanami não nega seu amor, mesmo que supostamente não fossem irmãos de sangue.
Com esses dois exemplos, o que quero ressaltar é que Ikuhara discute sobre as variabilidades do amor e como tal sentimento afeta pessoas de formas distintas. O amor de Utena por Akio era corrupto e foi a causa de Utena quase ruir, já que se afastava da sua personalidade original e cada vez mais se tornava a princesa que Akio queria. Já com Nanami, o amor pelo irmão era o único motivo de sua felicidade. Toda a sua vida girava em torno desse complexo de irmão mais velho. Então, o amor em Utena é chave para desencadear as ações dos personagens, já que não só essas, mas todas as personagens enfrentam Utena em duelos justamente para superar algum trauma com o amor. Seja amizade, irmandade, romance, literalmente todas as variações do amor. O amor está acima da racionalidade, por isso também é usado para manipular as pessoas no arco da Rosa Negra. Eternidade e liberdade foram duas palavras já citadas antes e podem ser colocadas como dois catalisadores dos eventos que vimos no enredo. Anti-Himemiya, a noiva da Rosa, é o símbolo da eternidade. Todos querem a matar ou a ter para alcançarem a eternidade, um milagre. Se Anti é a eternidade e Anti está presa ao seu papel como noiva da Rosa, presa a existir e agir da mesma forma para sempre, então a eternidade é contrária à liberdade. Um dos personagens mais interessantes quanto a essa discussão é Saonji, já que seu suposto amor e desejo por Himemiya é apenas para superar Touga, e assim poder viver com ela no castelo invertido que aparece no local dos duelos, viver eternamente. A eternidade de Saonji consistia no passado, já que sua rivalidade com Touga vem desde a infância. Como dito pelo próprio Enokido, cada um dos personagens possui sua visão de eternidade, mas essa eternidade é posta como símbolo do perigo dos humanos serem dominados pelo sentimentalismo, como também é visto nas relações amorosas citadas anteriormente. Assim então, o contraste com a liberdade é justificado. Ao menos para mim, liberdade e revolução dentro da história de Utena representam a mesma ideia, descrita por Ikuhara como o poder para imaginar o futuro. O poder para imaginar o futuro também se liga diretamente com ser um adulto. Ficar preso à eternidade é querer ficar preso ao passado, querer usar da força para que as coisas se ajustem da sua forma. Já a liberdade, a revolução, imaginar o futuro, é evoluir e perceber que o passado não pode resumir sua vida, assim seguindo em frente sem querer definir o que acontece, apenas esperando e aceitando o que vier. Novamente, Utena e Anti servem de exemplo para evidenciar isso. Anti, símbolo da eternidade, é libertada por Utena, que questionou e se revoltou contra os moldes de todos os tipos de aprisionamentos citados até o momento. Utena escolheu superar seu passado e imaginar o futuro junto com Anti, ao invés de seu príncipe. Realidade inclui tudo que seja ou não perceptível, acessível ou entendido pelos humanos. Comumente é atribuído ao perceptível fora da mente, mas também possuímos uma realidade interna. Fantasia é o ato de imaginar, criar algo ideal ou sem ligação com a realidade. Em Utena, realidade e fantasia são iguais. Ao final do anime, nos é revelado que Akio era responsável por ilusões dos personagens durante os episódios. Ilusões essas como um canguru lutador, touros e elefantes surgindo do nada, carros aparecendo em locais não propícios para isso, o castelo do local de duelos. Existem vários exemplos assim. Mas que nem eu disse inicialmente, Utena é uma obra com grande presença de alegorias e metáforas. E todas essas ilusões de fato possuem uma ligação com a realidade, representam algo real. O canguru lutador aparece no episódio de Nanami e Tsuabuki. É usado para representar o papel de irmão mais velho salvando a irmã mais nova em defesa que Nanami vê em relação a Touga. Os elefantes que perseguem Nanami representam a pressão dos erros cometidos pela personagem. Os carros que aparecem na arena dos duelos representam poder. O castelo no local representa o ideal de eternidade. O episódio de Nanami com as vacas, em que ela começa a agir como uma e a ficar com elas, tudo parece filler, algo irreal, mas o fim representa o desespero de Nanami por querer a atenção de todos, ao ponto de usar um sino de vaca apenas pela reação surpresa dos outros ao seu redor que a dava atenção. Com isso, o que eu quero dizer é que não importa se os absurdos que vimos durante o anime foram ilusões, fantasias, no fim eles evidenciam realidades internas dos personagens. Ikuhara foi muito inteligente ao misturar ambos, já que faz uso de elementos criativos e inusitados que também servem para desviar do desgasto com a animação a mais. Metáfora é uma figura de linguagem responsável por produzir sentidos figurados por meio de comparações, bem representando A. Em especial, Utena possui carros. O único local além da escola que vemos durante o anime são ruas onde Akio anda com seu carro, que muitas vezes aparece sendo usado por outros personagens em contextos específicos propositalmente. Durante seu arco, Akio junto com Touga acaba convencendo determinados personagens a duelarem com Utena. Isso sempre ocorre enquanto estão no carro, o convencimento acontece no carro. Do mesmo jeito, o primeiro beijo entre Utena e Akio acontece no carro. Tudo acontece no carro. Os personagens, depois de serem convencidos, chegam ao local de duelo através do carro, enquanto também outros carros aparecem no meio da arena. Resumindo, carro.
Obviamente não seria à toa, só porque o Ikuhara e o Bepapas amam carros. Realmente tem um significado dado aos carros não explícito. Carros representam poder, sexualidade e, talvez, o pau do Akio. Akio convence as pessoas através do seu poder, representado por seu carro. Por isso é sempre no seu carro que os convencimentos acontecem. Do mesmo jeito, o seu poder sexual, o seu poder de sedução, é representado por seu objeto de transporte, justificando a sua presença em todas as cenas de relações sexuais. Inclusive, em uma relação sexual de Akio e Anki, fica bem implícito que ele também representa o literal coito, já que Anki geme enquanto Akio dirige o carro, literalmente representa o pau dele. Além da metáfora do carro, os duelos também servem como metáforas para diferentes sentimentos e ideias para desenvolverem a personagem da Utena, evidenciado pelos nomes que são revelados posteriormente por Akio. O primeiro é Choice, que significa escolha, representando a escolha de Utena de se tornar a príncipe de Anki. Raison é o segundo, significando razão, onde Utena verdadeiramente ganha um propósito para continuar dos duelos. Amor, que significa amor, aqui representando Yuri e sua relação com Shiori e a relação de Utena com Anki. Adoration, significando adoração, representa a adoração de Nanami por Toga e a de Utena por seu príncipe. Conviction, significando convicção, que representa a convicção de Toga vinda de seu falso cavalheirismo, junto com a convicção necessária para ser um príncipe de Utena. Soi, significando o ser e representando a ideia de conhecer a si mesmo. Conscience, representando um ato de ter consciência sobre seus atos, nesse caso, o passo para revolucionar o mundo de Utena. E Revolution, a ideia de destruir e criar algo novo, ir contra os moldes de tudo citado antes, que Utena de fato faz. Abre aspas. O pássaro luta para sair do ovo. O ovo é o mundo. Quem quer nascer deve primeiro destruir o mundo. O pássaro voa para Deus. O nome desse Deus é Abraxas. Fecha aspas. Abre aspas. Se não conseguir quebrar a casca do ovo, um pintinho morrerá sem nascer. Nós somos o pintinho. O mundo é nosso ovo. Se não quebrarmos a casca do mundo, morreremos sem nascer. Quebre a casca do mundo. Pela revolução do mundo. Fecha aspas. Demian, um livro escrito por Hermann Hesse e publicado em 1919, é um Bildungsroman que conta a história de Emil Sinclair, um menino em um meio descrito como um Scheinwald, jogo de palavras que significa mundo da luz, e mundo de ilusão, onde sua existência é resumida como uma luta entre dois mundos. O mundo da ilusão, relacionado ao conceito hindu de Maya, e o mundo real, o mundo da verdade, referência à caverna de Platão. Acompanhado por seu amigo Max Demian, ele se revolta contra os ideais superficiais do mundo da aparência e desperta para uma realização de si mesmo. Como já foi falado antes, existem diferenças nas histórias do anime, filme e mangá de Utena, que precisam ser ressaltadas pois confirmam algumas das mensagens e interpretações do anime. Começando pelo filme, ele logo de cara já se mostra com várias diferenças, como a arquitetura da escola que é completamente maluca e muito mais exagerada, sem querer dar um tom de normalidade. No geral, aqui a ideia de realidade e fantasia como um só é muito reforçada. No mesmo momento em que isso se percebe, já começamos a ver mudanças quanto aos personagens, já que Utena e o Akaba não se conhecem, Shiori e Toga possuem uma relação próxima e o próprio Toga, dessa vez, é o príncipe de Utena. Quanto ao que continua igual, é o tema da Noiva da Rosa. Saonji, Miki e Juris ainda são duelistas, a diferença é que aqui, Anki é muito mais ativa e toma muito mais a iniciativa, gerando uma relação muito mais explícita e clara do romance dela com Utena. Inclusive, acho bom destacar, a Nanami é oficialmente uma vaca e foi descartado o papel de irmã do Toga. Por ser um longa-metragem, também se evidencia a presença mais forte do visual, com um tempo curto de filme suficiente para ter mais qualidades nesse aspecto. Gosto de como as metáforas foram mais reforçadas do que já eram, com as rosas que aqui são abundantes para demonstrar dois sentimentos, amor entre Utena e Anki, junto com a coragem das duas. Além disso, a ideia do carro como símbolo de poder continua, tanto que a reta final é uma perseguição de carro. Quanto aos temas do filme, existe um bom trabalho em manter a essência do anime com Utena ajoelhada em frente a Dios. Depois disso, descobrimos que Toga era seu príncipe.
Aqui, matar o príncipe é uma clara analogia para matar o seu passado, que o príncipe está preso a Toga, Yuri está presa a Shiori, que nem no anime. Anti continua com Akio sendo seu príncipe. A história dos dois não teve mudanças drásticas além da sua representação visual, que tem muito das referências expressionistas e impressionistas que Kuwahara teve como inspiração para contar. Anti continua sendo tratada como objeto e sendo abusada de Akio. O filme é até mais duro quanto a esses acontecimentos, já que Akio se mata após perceber que a droga que dava para Anti não ter consciência dos abusos não havia funcionado. No momento em que isso acontece, Akio fica desesperado tentando achar a chave de seu carro, e terão novamente o carro como símbolo de poder e de imponência sexual que Akio havia perdido. Em resumo, tanto Utena como Anti estavam presos aos seus príncipes e precisaram se libertar, e quando isso ocorre, o filme muda de caminho. Ao invés de Utena ser a príncipe e Anti a princesa, ambas são as princesas uma da outra, dando uma inversão de papéis muito interessante no final, em que Anti dirige Utena transformada em um carro, demonstrando a união de coragem entre as duas para saírem do mundo de ilusão e continuarem juntas no mundo real. Matar o príncipe é revolucionário. Gosto de como esse conceito da própria adolescência, que está no título do filme, se mantém através de um retelling. Alguns até teorizam que isso faria parte de um looping temporal e seria a continuação do anime, já que no filme a personalidade de Anti se assemelha mais com a sua no final da série, mas é muito mais rico ver apenas como uma outra forma de contar a história. O que importa é o que está sendo dito, não a lógica. Enfim, o filme lançou após o anime, diferente do mangá, que começou sua serialização um ano antes da série. Ainda assim, ambos foram feitos simultaneamente. Basicamente, Saito teve a maior participação no mangá e Kuwahara no anime, o que acaba sendo decisivo para a diferença de qualidade das duas versões. O mangá possui um prólogo, 4 capítulos anteriores ao período de Utena em Otori, que são inúteis. Ela tem uma tia, um amigo de infância e o homem que ela confunde com o príncipe dela. 3 personagens esquecidos que nunca voltam a ser mencionados ou aparecem. Além disso, pontos-chave da série animada não são vistos aqui, como todo o plot de irmãos de Nanami e Toga, a Shiori com Yuri, os personagens do arco da Rosa Negra. O anime tem muito mais conteúdo que o mangá, que acaba sendo simplório até demais. Por exemplo, Toga no anime tem um dilema e não é tratado como uma boa pessoa ou que possa ser redimida, diferente do mangá, em que perde para Utena e literalmente vira seu servo até o final. Miki, que possui toda uma construção com a relação da irmã e a semelhança que vê na Anti, que o faz se apaixonar no anime, no mangá tem uma cena de flerte com a Utena, um mini arco em que a irmã é capturada só para gerar o duelo e só. Não tem profundidade por trás de cada luta como é visto na série. Mas, o pior de tudo é que, e que realmente me decepcionou, é que a conclusão da mensagem é deturpada, diferente do filme que segue fielmente. Aqui, além de ser mais expositivo, com o Toga literalmente revelando Akio como o fim do mundo, Utena e Anti sim têm suas conclusões enfraquecidas. Ao invés de ambas matarem seus príncipes, Akio / Dio, assim superando o passado e revolucionando, elas se tornam eles. Utena, para salvar Anti, se torna Dios espiritualmente, enquanto Anti ao final literalmente veste as roupas de Utena, que basicamente havia se igualado a Dios, o que vai contra o desenvolvimento visto no anime e no filme. Enfim, o anime e o filme são suficientes, o mangá é ignorável. Shoujo Kakumei Utena, então, é uma série difícil de discutir por completo em só um vídeo. Seus temas, principalmente de uma visão psicológica, se expandem muito e possuem mais referências ainda a outras obras. Mesmo assim, o intuito do vídeo era expressar o amor que eu tenho por essa obra, então eu espero que eu tenha conseguido expressar bem as qualidades e talvez até ter interessado alguém a consumir. Então, enfim, é isso. Ficou muito longo. 棺の中から這い上がるのだ。世界の果てによって用意された棺の中から答えは出す。今夜西園寺、なんだ。立っていると危ないぞ。